Comunicado. Hoje é dia 14 de dezembro de 2022 e eu falo do município de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Este comunicado é uma súmula do que está acontecendo no Brasil em relação a protestos. E não visa convencer ou mudar a sua opinião sobre nada. Nem motivar você a participar de evento algum. Apenas vencer com racionalidade a guerra de narrativas e de desinformações que impera no país. E, se possível, diminuir, ao menos em parte, a desunião entre as pessoas e a falta de posicionamento por ignorância. Até próximo das 11 horas da manhã do dia 26 de outubro de 2022, o Partido dos Trabalhadores manteve em seu site uma lista de iniciativas que assustou parte da população e alegrou muito banqueiros e traficantes. É esta lista, que foi baixada em PDF e lida, em conjunto à falta de transparência e lisura no processo eleitoral, que impulsionou milhares de pessoas de diferentes credos e posicionamentos políticos a comporem o mais longo e numeroso protesto de rua da história da humanidade. Nesta lista estão as seguintes questões. São 9. Primeira questão: a criminalização de protestos. Criticar o governo será considerado ato antidemocrático, criminalizado com pena de prisão, como já é realidade na Venezuela, na Nicarágua e na Colômbia, por exemplo. Xingar políticos também será crime. 2. Censura. A censura segue o raciocínio do item 1. Portanto, a censura é sobretudo para críticos, para liberais, para conservadores. Item 3. Humanização da propriedade privada. Não se trata do fim imediato da propriedade privada, e sim do fim da possibilidade de herança. Item 4. Desapropriação de propriedades rurais e urbanas. Alguns ou todos podem perder sim suas propriedades. Item 5. Descriminalização de pequenos furtos. O site não esclareceu o que o partido considera pequenos furtos, porém, pelos discursos do presidente petista, inclui objetos que caibam nas mãos. Item 6. Descriminalização do aborto. A cultura da morte se espalha por todo o mundo e é incrivelmente lucrativa, assim como a indústria do medo e do sexo. É necessário lembrar, de qualquer forma, que todo ato político parte de uma concepção filosófica, sendo o ponto de partida desta concepção a resposta para esta pergunta: quem é o homem? Quem é o ser humano? Para as religiões e para os espiritualistas, o ser humano tem espírito, diferente dos animais, e sua vida é particularmente sagrada por isso. No caso dos cristãos, mais até do que os israelitas e os islâmicos, a questão ainda se agrava. Concebem que fomos criados à imagem e semelhança de Deus e defendem que o inocente, ainda que oriundo de uma relação sexual indesejada e mesmo que ainda em formação, não merece pena de morte. Item 7. Desarmamento. Porém, apenas da população, pois o partido declara que o tráfico é um braço armado que o apoia. Embora muitos desta população não usem armas, nem desejem usá-las, assustam-se, já que sabem que o desarmamento foi usado em todo o processo de implantação da extrema-esquerda no mundo. Foi assim na Rússia, foi assim em Cuba, foi assim na China, foi assim na antiga Hungria, foi assim na antiga Tchecoslováquia e assim por diante. Item 8. Soltura de presidiários. Atualmente, a Bíblia Sagrada é proibida nos presídios. Ao invés do partido defender a ideia de investimento na reintegração do presidiário, afirma que irá soltar milhares de detentos, sob pretexto de falta de qualidade de vida em presídios. Na prática, ao invés de investir em regeneração do criminoso e na diminuição das causas do crime,
que é sobretudo a miséria moral que assola todas as classes sociais, colocará em risco a população não criminosa ao compreender que o criminoso não é algoz, e sim vítima de uma sociedade impiedosa e egoísta. O que se percebe é que a sociedade brasileira será incentivada a tal caos que o cristianismo praticamente desaparecerá e justificará um terrível e homicida controle social do Estado, como aconteceu em outros países em que se implantou ditaduras socialistas. Item 9. 9. Fim das Forças Armadas e desmilitarização da polícia. O Partido dos Trabalhadores afirmou que irá desmilitarizar as Forças Armadas e impedir que o militar ocupe cargos de decisão na administração pública, considerando um perigo. Também prometeu enfraquecer a polícia. Embora isso pareça piada, uma vez que estava no site do partido, de maneira oficial, essa promessa também apavorou a muitos. Há outros motivos para que as pessoas estejam protestando nas ruas, e todos relacionados ao repúdio à implantação da Agenda 2030, de viés sociocomunista. Mas estes 9 pontos são os principais, e somam-se ao fato de que os indígenas afirmam que votaram em Bolsonaro e nas apurações das urnas destas tribos constam 100% para Lula. Cometeu-se diversos crimes de favorecimento ao candidato petista e pediu-se o código-fonte para verificar a lisura do processo, tendo sido negado pelos ministros do STF. Uma vez que o petista suba a rampa, os 9 itens passarão ao processo de serem realizados, sem ser mais possível mudar o percurso. Se você é favorável a tudo isso e você hoje tem liberdade para isso, fique em casa e repudie as manifestações. Se você não é favorável a estes itens, esteja agora plenamente consciente do peso de sua omissão. Aqui quem vos fala é André Luiz Roque Cardoso, professor de Política Cultural Kodály e mentor, especialista numa área do comportamento humano, a leitura facial. Eu entendo inclinações comportamentais de pessoas, forças, fraquezas, missões de vida, olhando para o rosto delas. Salve Maria e viva Cristo Rei!